Vamos conversar com a doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. Quais são os caminhos que a escola deve trilhar? Primeiro, os professores, as professoras devem estar mais atentos sobre qual é a sua missão, qual é a sua função. Muitos ali, infelizmente a gente sabe, há situações e situações, mas muitos trabalham, têm uma jornada intensa, muitas vezes tem que ter dupla ou tripla jornada para ter uma renda mais desejável, as condições de segurança, de apoio pedagógico ou mesmo equipes multidisciplinares são quase ausentes em várias escolas. Vejam, não é, Erivan, quem nos acompanha, o ideal é que de fato nas escolas existam equipes inter ou multidisciplinares compostas por pedagogos, mas também assistentes sociais, psicólogos, que possam dar esse suporte para os chamados estudantes que revelam comportamento um tanto quanto problemático. Sem dúvida, esse comportamento problemático, se não houver um olhar atento, cuidadoso, generoso do professor que vê os primeiros sinais, as primeiras evidências. Eu trabalhei, na minha juventude numa escola em Picos que era pré-escolar, antigo pré-escolar. E eu percebia um garoto de 4, 5 anos com ações muito agressivas com os coleguinhas. As pinturas que ele fazia eram rabiscos com cores fortes e com muita força. Quando ele se dirigia, ele era muito resistente a um contato mais próximo com professoras, com ajudantes. E aí eu chamei a diretora, eu digo, olha, é importante chamar os pais para a gente saber o que é que está acontecendo em casa com essa criança. Ela precisa de um acompanhamento, de um cuidado, de uma atenção maior. Mas muitas vezes os professores não querem se envolver. Como quem diz, isso não é problema meu. Nós temos hoje também, raramente, não é, Erivan? No nosso tempo havia as reuniões com frequência de pais e professores, existia o conselho de pais que atuavam junto às escolas, e isso foi sendo eliminado, mesmo uma certa cultura cívica, não é? A noção mesmo de sentimento de que você pertence a uma comunidade, que pertence a um país. A gente é do tempo em que nos reuníamos para hastear a bandeira, para cantar o hino nacional, em que a questão de demonstrações de fé, mesmo que fosse de uma família de ateu, mas os ateus respeitavam certas demonstrações, porque também é um elemento cultural. Mas vivemos numa sociedade que cada vez mais valoriza o individualismo egocêntrico, é a busca por satisfação material, é o sentimento de que você só é realizado se você alcançar determinada renda, determinada projeção, e muitas vezes voltamos as costas para a dimensão moral, para a importância de deixar o mundo melhor do que aquele que nos foi legado. E, infelizmente, a gente vem se perdendo nesse compromisso. Cantar o hino nacional, eu me lembro, Grupo Escolar Justino Luz, onde eu estudei, tendo como diretora Dona Bem-vinda Nunes, professora Maria da Paz, fazendo o primeiro ano A fraco, chamava A fraco, depois A forte, depois o B, depois era que seria a primeira série. A gente cantava o hino nacional, o hino do Piauí, todo dia pela manhã, além de acompanhar o hasteamento da bandeira. Falando isso para dizer, na condição de jornalista, que a mídia também tem um papel. E a gente percebe que a mídia supervaloriza, superdimensiona, com muito estardalhaço, para chamar atenção, para vender, para conquistar audiência. Como é que a senhora vê essa atuação da mídia? Quando a gente tem essas referências, esse sentimento de que pertence a uma comunidade, de que pertence a um país, que compartilha valores comuns, que compartilha referências comuns, é claro que vínculos
comunitários, vínculos familiares, vínculos mesmo de que você é membro de uma nação, ajuda a evitar situações, sem dúvida, de pessoas sem referências, com suas crises, para que descambem aí em agressões a vizinhos. Eu vi há pouco um vizinho, por um desentendimento com um padrasto, está circulando aqui nas redes sociais, invade a casa em frente e dá 8 golpes de faca no enteado do vizinho com quem ele se desentendeu. É uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que há o direito à informação das pessoas, há também a necessidade de tratar esses fatos com muito cuidado, porque existe o fenômeno do mimetismo, da busca por imitação. Então, muitas vezes, como eu disse, adolescentes com crises, com falta de referências, com a ânsia de se tornar talvez famoso, de chamar a atenção para si, pode, inspirado em exemplos recentes do passado, passar a praticar atos de agressão, invadir escola, invadir cinema, como já aconteceu também no Brasil há alguns anos atrás. Um jovem estudante de medicina pegou uma arma e adentrou numa sala de cinema e disparou contra várias pessoas, levando à morte, a ferimentos graves diversas dessas pessoas. É importante a mídia ter consciência de que deve ter cuidado com a divulgação. O Muniz Sodré, um grande antropólogo aqui, tem um artigo, há um tempo que ele publicou, onde exatamente ele aborda essa questão do quanto o crime exerce uma espécie de poder atrativo sobre a opinião pública e como muitas vezes a mídia explora em busca de audiência. Então as pessoas têm uma curiosidade, muitas vezes normal, esperada, diante de situações tão incomuns, que chocam, e a mídia, em busca dessa audiência desenfreada, explora. Há orientações de alguns veículos de que não se deva mencionar o nome dos agressores, não se deva divulgar fotos, exatamente para que eles não tenham essa divulgação e outros, em busca de que sejam notados, conhecidos, não sejam estimulados a praticar algo parecido. Mas é uma situação que a sociedade precisa sim discutir, debater. Eu faço aqui 2 observações assim finais em relação a algumas medidas que já são acenadas e que merecem uma certa preocupação. Primeira, do deputado de primeiro mandato, que ficou famoso nas manifestações do ano passado, líder do chamado segmento dos caminhoneiros, o Zé Trovão, que apresentou um projeto para proibir jogos de videogame, de computador com violência. Veja, eu acompanho aqui meus filhos, o que eles jogam, com quem eles interagem, mas é preferível que a família oriente, que os jovens se deem conta de que uma coisa é a brincadeira, outra coisa é a realidade, de evitar jogos com realmente requintes de crueldade, com violência extrema, mas proibir absolutamente se ter acesso, eu vejo exatamente como uma solução simplista que evita um debate mais profundo. Outra iniciativa para esse enfrentamento da violência nas escolas é a que foi acenada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-governador do Maranhão, o Flávio Dino, que alegando que as pessoas violentas interagem na internet, combinam esses ataques pela rede mundial de computadores, vem com um discurso camuflado de que para combater isso é necessário controlar mais efetivamente as redes sociais, monitorar mais as vidas das pessoas, impor a censura. Veja, na lei, Erivan, já há possibilidade de que agências de inteligência possam estar acompanhando aí certos perfis.
E diante de sinais de que essas pessoas podem praticar atos de violência, é possível pedir à justiça quebras de sigilo ou mesmo interceptação através de agentes infiltrados nesses meios. Agora, daí a tornar todo mundo como um potencial criminoso para daí invadir nossa privacidade, invadir nossa intimidade, censurar as redes sociais, que hoje é a grande ágora, é o grande ambiente de debate público, para só ter a opinião permitida pelo governo que está no comando, é algo extremamente perigoso, preocupante e, portanto, devemos estar atentos a essas soluções fáceis que, na verdade, não vão resolver o problema e só permitirão um controle mais abusivo, mais excessivo do Estado sobre nossas vidas e também afastando um debate mais amplo, mais franco, mais consequente sobre o que fazer, chamando aí não apenas o Estado, mas as famílias, as comunidades, igrejas, lideranças de distintos meios para pensar soluções articuladas e não colocar tudo na mão do Estado, que pode usar isso para exercer um controle cada vez mais avassalador sobre nossas vidas. Essa é uma meta dos comunistas. Flávio Dino, que é comunista, vem com essa proposta desvairada. Na verdade, querem o controle, como a senhora disse, querem regular, querem censurar. E da mídia, esqueci a palavra, mas na verdade é sensacionalizar. A mídia quer quanto mais sangue, mais sensacionalismo, mais audiência. Eu estou aqui no interior do Piauí, aí fico sofrendo com uma coisa que aconteceu, porque eles ficam requentando a notícia. Parabenizo o papel verdadeiramente, né, de formação e informação que empresas de jornalismo cumprem, e apesar de, como você bem disse, a gente não está imune à crítica, mas eu vejo na iniciativa sua e de toda a equipe, que eu também parabenizo, esse papel de também, como concessão pública, embora seja a internet, de levar informação e convidar a sociedade para convergir em torno de valores, de desejos de uma sociedade mais plural, mais justa, mais equilibrada e mais pacífica. Parabéns por abrir espaço para debater esses temas tão importantes e que passam ao largo dos vários veículos de comunicação.